Bom, queridos, quero falar hoje sobre um tema que, com toda sinceridade, esse tema toca muito o meu coração. Nós hoje vivemos numa sociedade onde nós somos praticamente doutrinados, desde pequenos, a sermos servidos. A gente está sempre nessa, e eu tenho falado isso algumas vezes aqui, a gente tem sempre essa visão de que nós precisamos ser servidos. E ser servido é bom, eu não vou mentir para você. Só que no reino de Deus, as coisas elas funcionam um pouco diferentes. E geralmente o reino de Deus, você vai ouvir isso muito hoje nessa noite, que geralmente o reino de Deus ele nos choca. Geralmente o reino de Deus ele nos dá choca fala de choque, né? Dá aquele despertamento. E quando a gente vai até o reino de Deus, a gente vê que é completamente diferente. E é isso que eu quero ver com você nessa noite. A nossa igreja, a Igreja Nova Vida de Bangu, como toda a igreja que está sobre a terra, ela precisa voltar-se para esse assunto. Ela precisa estar a cada dia mais se deixando ser influenciada pelo Espírito Santo para servir ao próximo, para servir as pessoas que estão precisando, seja dentro da igreja ou fora da igreja. E eu quero começar contando uma historinha para vocês. No dia 22 de abril de 2014, ou seja, há 11 anos atrás, um portal de notícias muito grande dos Estados Unidos fez uma entrevista com John Cole, cofundador e então CEO do WhatsApp. Quando perguntado durante a entrevista sobre o crescimento, estratégia e planos futuros, ele respondeu: queremos fazer uma coisa e fazê-la muito bem. Enquanto o mundo inteiro estava pensando em redes sociais cheias de recursos, reels, stories, não sei o que, isso e aquilo, o WhatsApp queria apenas ser um mensageiro simples. Simplesmente um instrumento, um aplicativo, onde as pessoas pudessem se comunicar com muita facilidade. E qual foi o resultado? Em poucos anos, eles mudaram a maneira como bilhões de pessoas se comunicam e venderam a empresa simplesmente pela bagatela de 19 bilhões de dólares. Gente, isso é dinheiro que não acaba mais. Para ser exato, hoje, 3 bilhões e 400 milhões de pessoas em todo o mundo usam o aplicativo WhatsApp. Eu perguntaria, quem hoje não tem o WhatsApp instalado no seu smartphone? São raras as pessoas, a grande maioria tem isso. E essa história, queridos, não é sobre tecnologia, mas é sobre clareza e foco naquilo que se deseja. Quando o WhatsApp foi fundado, quando ele foi criado, a ideia dele não foi ser uma rede social, não foi ser algo que estivesse distraindo as pessoas, não fosse algo para poder ganhar dinheiro ou status, não, queria simplesmente criar um aplicativo que facilitasse a vida das pessoas. Quanto você paga para ter o WhatsApp? Alguém paga alguma coisa para ter o WhatsApp? Eu não pago nada, é 0,800. Como é que ele se sustenta, eu não sei. Para mim isso é um mistério. Mas é interessante essa proposta que foi feita. É sobre conseguir enxergar o que importa enquanto o resto do mundo está distraído. A igreja do Senhor hoje precisa atentar para essa frase. Nós precisamos olhar para aquilo que realmente importa, enquanto o resto do mundo está distraído. Lembra quando Noé começou a construir a arca? Todos olhavam para ele e zombavam dele. Todos olhavam para Noé e achavam assim, esse aí está precisando de um psiquiatra, de um psicólogo, precisa tomar um remedinho, que esse cara não está legal. Ninguém acreditava nele, as pessoas estavam distraídas com as coisas do mundo, mas então veio o dilúvio. Hoje, metaforicamente, está acontecendo exatamente a mesma coisa. A igreja tem anunciado, pastores, presbíteros, missionários, diáconos, membros, todos têm anunciado, Jesus está voltando. E muita gente hoje para e pensa assim, desde quando eu era criancinha eu ouvia que Jesus está voltando. Pois é, mas essa é a realidade, os sinais estão cada vez mais claros. O que está acontecendo hoje em todo o mundo parece que está apontando para o caos, mas na verdade não é o caos, é algo que está preparando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você sabe, antes de Jesus vir, antes dele chegar a essa terra, os profetas de Israel ficaram 400 anos em silêncio.
O silêncio de Deus, e guarde isso no seu coração, o silêncio de Deus geralmente antecede coisas boas, geralmente antecede coisas maravilhosas que Deus está preparando para nós. Então, igreja, nós não podemos perder a nossa visão, não podemos nos deixar sermos distraídos, nós precisamos ter clareza no foco que Jesus deixou para nós. Também é sobre conseguir enxergar o que importa, quando o resto do mundo está distraído. As pessoas hoje estão distraídas. As pessoas hoje estão pensando cada uma nos seus próprios interesses, nas suas próprias vontades. Você vê, por exemplo, em qualquer lugar que você vai, é impressionante, né? Eu experimento muito isso, né? E de vez em quando eu dou uma cutucada na Arlene quando ela está junto comigo. Por exemplo, você está numa fila. Eu não gosto de ficar na fila, a pessoa está aqui, eu não gosto de ficar aqui. Entendeu? É desagradável, não é? Já fizeram isso com você? É desagradável, eu geralmente dou um passo atrás, entendeu? Fico ali aguardando, sempre, escuta o que eu estou falando, sempre, eu não sei se é só comigo que acontece isso, tem alguém que chega e faz assim, ó, e eu fico assim, cara, o cara não está vendo que eu estou na fila, mas tudo bem, deixa passar, não tem problema não. As pessoas hoje vivem nessa rapidez, nessa aceleração, tudo tem que ser rápido, sou eu primeiro, e a gente começa a pensar, como é que está a nossa vida com Deus? Como é que a gente está agindo nesse mundo? Como que nós temos nos disposto a servir realmente? A fazer, às vezes, pequenos gestos, coisas pequenas. Por exemplo, eu moro num prédio que não tem ar-condicionado, não tem elevador. E, de vez em quando, as senhorinhas, não é, que me viram lá muito jovem, chega lá com uma porção de bolsa de mercado. O que a gente faz? Bom dia, bom dia, bom dia, Deus abençoe, tchau, um abraço. Não. Pega aquela bolsa, leva para a pessoa. São coisas pequenas, coisas do cotidiano que fazem a diferença. E olha, mostram a face de Jesus que habita em você. Então a gente precisa despertar para isso. Existem muitas ferramentas hoje que são muito úteis. Quem não gosta de tantas coisas que a gente tem experimentado hoje? Mas se nós não impormos limites, nos distraem do nosso propósito principal como discípulos de Jesus. Eu não sei se você sabe qual é o principal propósito como discípulo de Jesus que eu e você temos, que a igreja tem: pregar o evangelho a toda criatura. Nós precisamos ter isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, bem claro nos nossos corações. Nós estamos sobre essa terra para pregar o evangelho. Nós experimentamos a salvação, nós experimentamos a presença de Deus, nós experimentamos o toque de Deus na nossa vida. E isso que nós estamos experimentando e que nós experimentamos no dia da nossa conversão, nós estamos replicando para as pessoas que estão perto de nós. A Bíblia diz que os anjos, eles queriam pregar o evangelho no nosso lugar, mas Deus não permitiu. Será que você sabe por quê? Será que você sabe por que Deus pegou e falou assim, isso aí serão para os meus filhos? Adivinha por causa de quê? Os anjos, eles não experimentaram a realidade da nova criatura. Os anjos não precisam de salvação. Os anjos habitam no céu com o Senhor e o servem de dia e de noite, é o que a palavra fala. Agora eu e você experimentamos a graça do Senhor todos os dias. Experimentamos a presença dEle todos os dias. Então Deus diz, olha, só quem teve essa experiência vai poder compartilhar essa experiência com o próximo. E às vezes a gente fica de boca fechada. Às vezes a gente fica calado. Hoje, nós temos redes sociais. Gente, existem lá, já é nativo no sistema operacional, se você quiser, ele começa a contar o tempo que você fica em cada aplicativo. Redes sociais, YouTube, seja lá o que for. E às vezes a gente, se você for olhar isso no seu celular, nas configurações, você vai se assustar com o tempo que a gente passa em redes sociais. Agora eu digo para você, redes sociais de todo é ruim? Não. Nós usamos a rede social, nossa, daqui da igreja, a minha particular, a de vocês também, eu tenho certeza, para quê? Para divulgar o evangelho, para falar do amor de Deus, para mostrar que existe uma igreja vibrante. Se você for no meu Instagram, você vai olhar lá, você vai falar, cara, Renato não vive, tudo dele é da igreja. Pois é, eu quero divulgar ali, olha, a nossa igreja está fazendo isso, está fazendo aquilo, vem estar conosco, Rua da Chita 378, vamos lá, vamos juntos. Você não vai ver, raras as vezes que eu boto, outro dia eu botei meu lento dando língua, né? O pessoal deve ter falado, pronto, pirou de vez. Foi a única vez que eu lembro agora de cabeça que eu botei alguma coisa diferente. Gente, a gente precisa vivenciar isso a cada dia. Streaming.
Cara, a gente hoje tem streaming, né? E de tudo quanto é jeito. Você tem aí a principal, né? Netflix, vamos dizer assim. É fácil, não estou fazendo propaganda da Netflix, não, tá? Daqui a pouco vai sair lá que eu falei essa palavra. Mas olha só, a gente tem facilidade. Você procura filmes de agora, filmes do passado, filmes que você viu na sua infância. Você vê lá desenhos animados, você vê tanta coisa. E mais, existem streamings hoje que são gratuitos. Eu não sei se você sabe disso, você assiste lá umas propagandas rápidas e ele é gratuito. E aquilo ali toma um bom tempo. Maratonar uma série, de repente ver um filme, eu não estou falando que isso é ruim, gente, isso é legal. Isso só não pode distrair a gente do nosso propósito. WhatsApp. Quantas vezes? Bom dia, boa noite, boa tarde, bom domingo, boa semana, bom isso, bom aquilo. Legal, acho bacana, a pessoa se lembrou da gente. Mas eu não posso ficar a minha vida inteira preso a isso. Televisão. Apesar de hoje ser pouco usada a televisão, geralmente a gente vê tudo pela internet hoje, mas televisão continua sendo também uma distração, é novela, é reality show, é isso, é aquilo. Dinheiro. Dinheiro é bom, amém? Todo mundo gosta de dinheiro, eu gosto de dinheiro, todo mundo gosta de dinheiro, mas, gente, nós não podemos perder o nosso foco. Nós queremos fazer algo que seja básico, que seja simples, mas que seja eficiente, que é pregar o Evangelho de Jesus Cristo. O que acontece às vezes? Bom, dinheiro é bom, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí o camarada começa a trabalhar, e trabalha domingo, e trabalha feriado, e trabalha não sei o quê, e esquece da verdade, daquilo que ele foi chamado. Gente, o que nós mais sofremos na nossa vida é com uma coisa chamada desequilíbrio. A nossa vida precisa ser equilibrada. E Deus, como a pastora Marine falou aqui no domingo, peça estratégias a Ele, peça de maneira clara a Ele. Senhor, olha, eu preciso ganhar dinheiro. Eu sou um empresário, amanhã o Andrezinho vai estar falando aqui com o pessoal. Eu sou um empresário. Poxa, eu sou uma pessoa que eu tenho o meu negócio, Senhor, então me ajuda, me dá sabedoria de maneira que eu possa equilibrar o servir a Ti, servindo aos meus irmãos, e também equilibrar o meu trabalho. A gente precisa despertar para isso, viver para isso, porque essa é a grande missão que Deus nos deu. Eu estou plenamente convencido, calma gente, daqui a pouco eu vou orar, tá? Esqueci não. Eu estou plenamente convencido de que a nossa meta, que Jesus deixou para a nossa igreja como cristãos, é o próximo. Nós precisamos viver dia e noite olhando para o nosso próximo. O que eu posso fazer para servir o meu próximo? São as pessoas que estão ao nosso redor. E a gente não pode esquecer, queridos, o fim do Evangelho não sou eu, não é você. O fim do Evangelho é a pessoa que está próxima da gente. Porque se o fim do Evangelho fôssemos nós, Jesus imediatamente, opa, Renato converteu? Ótimo, maravilha, vem. Quem mais converteu? Vem. Não, ele deixa a gente aqui nessa terra para quê? Para que a gente possa experimentar o poder e a glória dele, para que a gente possa divulgar essa glória para as pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas estão sedentas, as almas estão famintas, elas precisam ouvir do Evangelho de Jesus. E não necessariamente a gente precisa estar, não é com a Bíblia aberta, falando, gritando, não. Muitas vezes numa conversa, muitas vezes quando a pessoa está numa crise, muitas vezes quando a pessoa te procura, fala com você, como a gente sempre tem exemplificado aqui, nosso pastor fala muito disso, está na fila, fala de Jesus. São situações, queridos, que nós precisamos a todo momento estar ligados. Abriu brecha, abriu oportunidade, entra com a palavra de salvação, entra com a solução é Jesus, Ele pode mudar a vida daquela pessoa. E isso fala da gente ter aquela empatia, da gente ter aquela misericórdia, da gente ter o perdão, da gente ter o mesmo coração de Deus, de maneira que a gente possa estar atingindo essas pessoas com o amor e com a graça de Deus. Nós vivenciamos isso todos os dias. Pense por um instante, quantas pessoas estão próximas a você e essas mesmas pessoas estão sofrendo por não conhecer a Jesus? Não coloque culpa sobre você. Essa é uma palavra de despertamento, não é uma palavra de acusação. Mas imagine quantas pessoas você conhece que hoje, se conhecessem Jesus, se estivessem andando nos caminhos de Jesus, estariam vivendo uma vida muito melhor. Então, será que não é necessário que às vezes a gente diga, Deus te abençoe, Jesus pode mudar a sua vida, vamos bater um papo, eu tenho algo para poder te apresentar que vai solucionar a sua vida, porque solucionou a minha.
Nós falamos daquilo, não daquilo que nós escutamos, mas nós falamos daquilo que nós experienciamos, aquilo que aconteceu na nossa vida, aquilo que a gente experimentou, aquilo que aconteceu em cada um de nós. O trabalho missionário, ele é muito importante, tem o seu valor, porém todos nós somos missionários, ou seja, os que têm uma missão. O missionário é esse, é o que tem uma missão, com quem está próximo. A missão da igreja hoje é propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Ter uma vida confortável é muito bom, e Deus se agrada disso. A palavra diz que aos seus amados Ele os dá enquanto dormem. Deus está dando coisas boas para os seus filhos mais queridos, e isso não pode desviar a nossa rota. Quer falar do amor, quer falar da graça, quer falar da salvação, quer dizer para as pessoas, olha, tem solução para a sua vida, tem solução para você, isso pode mudar. O Evangelho geralmente ele nos choca, nos assusta com uma proposta que é tão simples, mas é tão direta. E muitas vezes a gente para e pensa, por que é dessa maneira? Vamos ver Mateus capítulo 25, versículo 34? Eu quero ler junto com você essa passagem. Mateus 25, 34. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e vós me acolhestes, quando necessitei de roupas, vós me vestistes, estive enfermo e vós me cuidastes, estive preso e fostes visitar-me. Então os justos desejarão saber: mas, Senhor, quando foi que te encontramos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te saciamos? E quando te recebemos como estrangeiro e te hospedamos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Ou ainda, quando estivestes doente e encarcerado e fomos ver-te? Então o rei com R maiúsculo, você já sabe quem é, esclarecendo lhes responderá: com toda a certeza vos asseguro que sempre que o fizestes para algum desses meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o fizestes. Pai Santo, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Desperta, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes, a nossa disposição, Senhor, a servir ao nosso próximo. Segundo essa passagem, Senhor, que é tão clara, tão límpida, tão transparente, entendemos, ó Deus, que quando nós servimos aos outros, estamos servindo a Ti. Ajuda-nos, ó Deus, nessa missão. Não permita, Senhor, jamais que nós venhamos a nos distrair, mas que a nossa vida seja uma vida consagrada a Ti, consagrada a abençoar vidas, a abençoar pessoas que precisam Te encontrar, que precisam, Senhor, do Teu abraço, que precisam, Senhor, da Tua ternura, do Teu aconchego. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te pedimos assim, usa-nos. Amém. Jesus faz uma declaração que não poderia ser mais clara. O que fazemos ao nosso próximo, fazemos para Deus. Eu quero que você, a partir de hoje, abra o seu coração para entender essa verdade. Quando você está servindo ao seu próximo, quando você está servindo a alguém, você está servindo a Deus. Jesus deixou isso bem claro. E como eu disse para vocês, o Evangelho ele choca. Se algum discípulo quer agradar a Deus, ele deve obrigatoriamente se dedicar ao próximo. Observe o ministério de Jesus. Jesus ele não foi para o Sermão do Monte, simplesmente disse lá algumas palavras e ensinou algumas coisas e depois virou as costas e, gente, um abraço, fui nessa. Não, ele atendia as pessoas. Muitas vezes, depois de um sermão prolongado, cansado, as pessoas traziam até ele os enfermos, os doentes, os paralíticos, os leprosos. O pessoal vinha para perto dele e ele simplesmente chegava ali e curava. Jesus servia as pessoas em todos os lugares que ele ia, em todos os lugares que ele entrava. Então ele mostra para a gente o seguinte: olha, se eu fiz, vocês podem fazer também. Afinal, ele ainda diz: obras maiores do que essas vocês poderão fazer. Então que a gente possa começar a entender a partir de hoje que quando eu quero servir a Deus, eu sirvo ao meu próximo. E de uma certa maneira, é exatamente dessa maneira que acontece. Quando a gente trabalha dentro ou fora da igreja para Deus, a gente está servindo ao Senhor. As distrações do dia a dia, se deixarmos, nos afastam do centro, nos afastam da razão maior do Evangelho, que é falar e demonstrar o amor de Deus pela humanidade.
Outro dia desse eu estava lendo um artigo na internet, um artigo diabólico, um artigo do inferno. O camarada, ele fazia todas as objeções e colocava todas as dúvidas a respeito de Deus. E estava ali nítido, aberto para todo mundo ver. Só que você não tinha a opção de comentar, e geralmente eu não comento, que eu não vou entrar em contenda com ninguém, mas eu fico pensando o seguinte: o mundo das trevas está trabalhando para dizer o seguinte: cadê Deus no meio do caos? Cadê Deus quando uma pessoa está doente? Coloque em dúvida, coloque em xeque a permanência de Deus, o cuidado de Deus, aquilo que Ele faz. E a gente precisa entender que por trás de tudo o que acontece nesse mundo existe uma causa. Deus não faz nada à toa, Deus não faz nada de maldade. No coração de Deus, eu preguei aqui outro dia desse, só existe ternura, bênção, só existe ali paz, só existe ali perdão, só existe ali o desejo de aproximar a toda a humanidade dele. E a gente precisa entender isso, porque as trevas continuam trabalhando, e se a gente se calar, queridos, o próprio Jesus disse que Ele vai fazer das pedras, vai fazer as pedras falarem. Que pedras são essas? São pedras literais? Não. São coisas que parecia que não tinha nenhuma utilidade. E ali Deus vai pegar e vai levantar. Igreja do Senhor, nós precisamos nos levantar para falar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Por isso a importância de nós falarmos e experimentarmos aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Eu não sei qual é a tua petição, eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é a tua dificuldade. Talvez seja um emprego, talvez seja relacionamento, talvez seja uma luta que você está passando com você mesmo. Queridos, peça a Deus, e quando Ele te der essa experiência da renovação, quando Ele te der a experiência da reconciliação, quando Ele te der a experiência de você ter contato com Ele, ver Ele agindo na sua vida, queridos, você vai estar pronto para continuar falando do Evangelho de Deus. Você vai falar com muito mais autoridade, porque você viveu isso. Então não tenha medo de experimentar o que Deus tem para você. As dificuldades e as lutas do dia a dia não são para te afastar, mas são para que milagres possam acontecer com a sua vida. Permaneça em Deus, permaneça naquilo que Ele está fazendo na tua vida. Talvez você não esteja enxergando, como eu disse há pouco, entre o Antigo e o Novo Testamento, 400 anos, Deus ali calado, mas Deus, quando se cala, Ele está preparando algo melhor, está preparando algo que é muito superior àquilo que a gente pensa. Então, se hoje você talvez pense: olha, Deus não está falando comigo, eu oro e nada acontece, Deus está preparando algo melhor para você. Não desista, não pare. Aquela música já dizia, né? Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Os projetos de Deus, os planos de Deus para a tua vida, eles vão acontecer. Não desista, permaneça fiel. Deus ainda vai te usar muito. Deus vai usar muito a sua vida. Aleluia! E aí vem a pergunta: eu estou vivendo a verdade da graça, do amor, do cuidado de Deus? Ainda agora eu estava conversando com uma pessoa e a gente estava falando um pouquinho sobre isso, né? Nós, seres humanos, nós temos por natureza, muitas vezes, optar por dois caminhos. Alguns dizem que são culpados por tudo. Não, isso aqui aconteceu, mas também eu fiz isso. Traz aquela culpa, traz aquela mochila para cima de si. Outros também são aqueles que fazem o contrário. Não tenho responsabilidade nenhuma com isso, quando muitas vezes foi ele que provocou. Independentemente disso, será que hoje nós estamos vivendo a graça, o amor, o cuidado de Deus? Isso é vivenciado no dia a dia, gente. Muitas e muitas vezes a gente erra. Muitas e muitas vezes a gente fala o que não deveria falar. Muitas e muitas vezes a gente agride pessoas. Mas, meus queridos, se nós ficarmos contabilizando tudo isso, imagina se Deus fizesse a mesma coisa conosco. A nossa ofensa para Ele foi muito maior. Nós nascemos em pecado, nós não olhávamos para Deus, a gente não estava nem aí para Deus. Não fosse o Espírito Santo tocar no nosso coração, a gente nem estaria aqui nessa noite. E Ele continua agindo a cada dia com graça, com amor. A cada dia Ele nos traz para perto, a cada dia Ele nos abraça, a cada dia Ele nos consola. Então que a gente possa vivenciar isso todos os dias, sem culpa. A gente costuma dizer que você não precisa crer que foi perdoado. Aliás, você não precisa sentir que foi perdoado.
O que nós precisamos é crer que nós somos perdoados pela cruz do Senhor Jesus Cristo. Lá no Calvário, lá naquele dia de trevas, lá naquele dia onde o mundo chorou, onde o céu se fechou, onde Deus virou a sua face, ali estava o nosso pecado, ali estava o nosso erro. E aquilo ali não foi só para aquele momento, aquilo ali é uma constante na nossa vida, todos os dias. Todos os dias, Deus está pronto a nos perdoar e a nos guardar, e por causa disso, nós temos a intrepidez, por causa da presença do Espírito que habita em nós, nós temos a coragem de seguir em frente, de falar do amor de Deus, de não aceitar as acusações do inferno, mas continuar pregando a palavra do Senhor, em tempo e fora de tempo, como a palavra de Deus diz. O Pai nos chama hoje a olhar, examinar a nossa vida e o quanto dela nós temos aplicado e ensinado o nosso próximo. Essa é uma frase que eu vou deixar para você pensar. Eu não posso pensar por você. Eu não posso pensar por você que está me assistindo. Você precisa pensar sobre isso. O quanto do meu tempo, o quanto da minha vida eu tenho aplicado em servir o meu próximo. A gente costuma, né? Nosso pastor sempre fala isso, parece que está tudo completo aqui na igreja, mas gente, se você souber, tem muita coisa para fazer aqui ainda, tem muitas pessoas aqui para poder servir, tem muitos ministérios que precisam da nossa mão de obra, de nós nos despirmos, arregaçarmos as mangas e dizer, espera aí, conta comigo, vamos em frente, Deus, eu vou entrar nessa. Peça orientação a Deus, Deus vai te dar orientação, qualquer ministério dessa igreja, você não precisa ficar, não, qual é o ministério que está precisando mais? Qualquer ministério dessa igreja está precisando de pessoas que sirvam. E entenda uma coisa, mais uma vez eu digo, servindo dentro da igreja ou servindo fora da igreja, nós estamos servindo a Deus. Talvez estejamos lá no NV Kids, tomando conta das crianças, estamos servindo a Deus. Talvez estejamos ali na cantina, fazendo ali alguma coisa gostosa, maravilhosa, que Deus seja louvado. E lá nós também estamos servindo a Deus. Talvez um aperto de mão ali na porta, talvez o nosso ministério de acolhimento, que trata tão bem os nossos visitantes, talvez aqui dentro, organizando as coisas, zelando para que tudo possa correr bem, de maneira que o culto, que os momentos dos nossos encontros possam correr da melhor maneira possível. Gente, são coisas tão simples, não há nada difícil. Não há nada que vai exigir de nós um sacrifício gigantesco, que a gente vai ficar exaurido fisicamente, mentalmente. Não! 2 horinhas por domingo, gente. 2 horinhas apenas. Aqui as coisas são feitas dessa maneira, então comece a repensar. Aonde eu posso servir, Senhor? Peça e Ele vai te dar a direção. Peça e Ele vai te dar as dicas. Peça e Ele vai te dar o caminho. E você será bênção na vida de tantas pessoas, talvez milhares de pessoas. Eu lembro que muitas das vezes a gente lembra da escolinha que a gente estudou na igreja, a gente lembra da tia. Imagine só, talvez aquela tia talvez nem esteja mais entre nós, mas a gente lembra dela, por quê? Porque ela foi um instrumento de Deus para abençoar a nossa vida. Para pensar sobre isso. E até quando crescer, não se desviará dele. Não que esse papel seja da tia, mas ela foi alguém que corroborou, alguém que ajudou, alguém que acrescentou, alguém que impulsionou a criança a servir a Deus. Muitos hoje são pastores, muitos hoje são missionários, muitos hoje são pessoas que estão longe, que eu nem tenho mais contato. Eu estou dizendo isso porque eu conheci muita gente assim. O nosso comportamento com o próximo fala muito do que vivemos com Deus. Parece que é uma máxima que é repetida toda hora dentro da igreja. Precisamos ter vida com Deus. Precisamos experimentar Deus todos os dias das nossas vidas. Precisamos vivenciar a presença de Deus em nós, experimentar, ouvir Deus falar. Precisamos, eu não gosto de usar o termo gastar, mas nós precisamos ter um momento onde nós separamos para ouvir Deus falar através da sua palavra. Parece que isso tem se perdido. Lembra do que eu falei para você? Parece que a gente já chega no automático. A gente chega em casa, já vai direto e pif, liga a televisão, já vai direto e pif, liga no streaming, vai direto e pum, YouTube, vai direto... Não, gente. A gente precisa ter um momento com Deus. O momento com Deus é no sábado, né? Mas um momento com Deus,
é aquele momento onde a gente busca Ele em oração, é aquele momento onde a gente fala com Ele, onde a gente ouve Deus falar conosco. Gente, isso é importante demais, porque talvez nesses minutinhos, às vezes 5 minutinhos, serão suficientes para te alimentar e para que você dê de alimento ao teu próximo. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Deus faz isso na nossa vida. Às vezes uma palavra simples, queridos, eu já fui abençoado, às vezes por palavras que eu já li 300 vezes, palavras às vezes que são tão simples, mas que enchem o meu espírito quando eu releio aquela palavra. Deus fala comigo e eu não sou mais especial do que você, então Deus quer falar com você também. E quando Deus falar com você e você ouvir e abrir o seu coração para não somente ouvir, mas escutar, guardar aquilo dentro de você, você vai poder compartilhar com o teu próximo. Nós vivemos os últimos dias, queridos, nós vivemos dias de trevas, nós vivemos dias onde o inferno astutamente tem se levantado. Nós vivemos dias onde existem planos, projetos para no futuro calar a boca da igreja. Então nós temos que aproveitar o hoje, o agora, o dia é hoje, o dia é agora. E a gente começa a experienciar aquilo que nós temos com Deus. Para pensar que aquilo que a gente fala é aquilo que a gente experimenta. Está aí, né, os consultórios aí, cheios de gente precisando ser tratado da cuca, né? Por quê? Porque as pessoas experimentaram coisas ruins, mas pare para pensar. Quando se relaciona a Deus, gente, são tantas coisas boas. E aí eu tenho então material, eu tenho então conteúdo para poder dividir com o meu irmão. Se eu sou perdoado, logo eu. Se eu sou amado, logo eu. Se eu experimento de Deus, logo eu convido outros a experimentar de Deus. É simples assim, gente. O evangelho não tem mistério, o evangelho não tem coisas difíceis, o evangelho não é aquele cubo, né? Se bem que tem gente agora que faz aquele cubo em 1 segundo, 2 segundos, um negócio assim, né? Aquele cubo mágico, né? É rapidinho. Não, o evangelho não é isso, gente. O evangelho é simples e direto. E nós, como cristãos, precisamos parar, ouvir, mais uma vez, retornar ao nosso caminho. Eu não estou dizendo que está todo mundo errado, mas aquele que se identifica precisa voltar a entender, a compreender, a arregaçar as mangas, a trabalhar para Deus, a abençoar o nosso próximo. Qual foi a última vez que nós visitamos uma pessoa doente? E se nós estivéssemos doentes, será que nós gostaríamos de ser visitados? Aquilo que vocês querem que os outros os façam, façam vocês também a eles. Mateus 7:12. Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas. Quantas pessoas talvez você conheça? Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Não precisa ser aquele irmãozinho da igreja, não. Ah, não, peraí, tem um irmão da igreja que está internado, tem uma irmã que está em casa, está com enfermidade. Não, seu vizinho, aquela pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, vai lá. É uma oportunidade de você ir lá e impor as suas mãos, levar o óleo, ungir aquela pessoa e dizer, seja curado no nome de Jesus. E aquela pessoa será curada, porque a palavra de Deus nos garante isso, que no nome de Jesus nós curaríamos enfermos. Aquela pessoa vai se levantar e a partir daquele momento ela vai dizer, ei, eu tive uma experiência com Deus. Nós estamos servindo as pessoas até quando a gente faz coisas simples, gente. Então a gente precisa mudar, a gente precisa fazer isso de qualquer maneira. Quando foi a última vez que nós falamos e demonstramos o amor de Deus a um desconhecido? E quando a gente fala de demonstrar o amor de Deus, é pregar o evangelho. É dizer aquilo que a gente costuma repetir todas as vezes: Deus é bom, Deus é abençoador, Deus é perdoador, Deus é graça, Deus é união, Deus é reconciliação, Deus é aquele que chama para perto, Deus é aquele que não está olhando para o pecado, Ele está olhando para o perdão, Ele está olhando para a transformação de vida, Ele está olhando para as pessoas de maneira que as pessoas possam se arrepender e voltar-se para Ele. Hoje é o dia, hoje é a hora. Não tenha medo de abrir os seus lábios. Você vai abrir a sua boca e Deus vai encher a tua boca. Deus vai trazer à tua memória palavras que talvez você tenha lido há muito tempo. E nesse momento o Espírito Santo vai te usar para abençoar outras pessoas. Vamos servir o nosso próximo. Eu acho que não tem maneira melhor de servir ao nosso próximo senão falando do amor de Deus. Jesus, Ele resume toda a lei. Algumas pessoas dizem que é 2 partes, outras dizem que é 3 partes, e verdadeiramente eu ainda não tenho uma opinião formada sobre isso, mas
Eu vou ler para você Mateus capítulo 22, 36 até o 40. A palavra de Deus diz: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Asseverou-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e o maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A esses 2 mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Quem ama a Deus não deixa de servi-lo. Ele em primeiro lugar, sempre. E como nós aprendemos ainda há pouco, nós servimos a Deus servindo quem? Nosso próximo. E aí ele vai dizer assim, olha, amem a Deus acima de todas as coisas. E aí ele vai dizer, ame o teu próximo. Nisso se resume toda a lei, todo o Antigo Testamento, tudo se resume a amor. Nós precisamos amar, nós não podemos deixar as coisas acontecerem de maneira comum. Ah, não, está ali um camarada ali que está assim, que está consumindo droga, ali tem uma pessoa que está sempre mal-humorada, ali vai uma pessoa que é o maior devedor. Não, nós não podemos nos acostumar, nós precisamos amar essas pessoas. Nós precisamos amar o nosso próximo. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, não importa, queridos, não importa, existem situações na nossa vida que você não vai entender, eu muitas vezes não entendo, mas o importante é manter a nossa fé firme em Deus, porque se Ele nos ama, nós podemos ultrapassar toda e qualquer situação. Não é aquela situação que veio para te destruir, porque o Senhor vela por aqueles que caminham com Ele, por aqueles que amam a Ele. Ele não se esquece de nós um só minuto, um só instante do nosso dia, até quando nós estamos dormindo, Deus está cuidando de nós. E ame o teu próximo, assim como você ama você mesmo. Ame-se. Ah, mas tem algo em mim que eu não gosto. Já falei muito essa frase. Tem algo em mim que me incomoda. Talvez você também vá dizer isso. Mas pense numa coisa, Deus não está olhando para isso. Deus não quer que você continue dessa maneira. Deus não quer que eu continue dessa maneira. Mas Deus quer fazer algo diferente. Deus quer fazer algo novo. No início desse ano nós repetimos muito essa frase. Deus está fazendo algo novo. E eu creio nisso. Já estamos no dia 29 de maio. Já chegamos praticamente ao meado do ano. E Deus continua querendo fazer algo novo. Então não pense, olha, não vai acontecer nada, eu sou desse jeito, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não, não vai, porque o poder do Espírito Santo pode te transformar. Ame a você mesmo, abra o teu coração para Deus. Pastor, mas eu tenho um trauma. Quando eu era pequeno, olha, era tão difícil, eu fui desencorajado nos meus sonhos e tal. Eu também. Eu também. Mas se levante na força do Senhor. Se necessário, procure um profissional, mas se levante na fé, na força do Senhor. Vá em frente, Deus conta contigo. Se a igreja não se levantar para pregar o evangelho a esse mundo, quem é que vai pregar? Você pode me dizer? Não tem jeito, Deus conta comigo e conta com você. A palavra de Deus, ela nos confronta, mas entenda, esse confronto não é para nos envergonhar, é antes um alerta para pensarmos melhor o nosso comportamento e a nossa caminhada de fé. Aqui está resumido o Evangelho. Viver para Deus é viver para o nosso próximo. Viver para Deus é separar um tempo, separar uma porção. Não precisa ser o dia todo. Infelizmente, eu já ouvi dizer, de pessoas que queriam morar na igreja, literalmente. E muitos casamentos, às vezes, até acabaram. Não, não é isso que Deus pede. Deus pede que a gente o sirva de tempo integral, mas não necessariamente num local físico só. Deus quer que a gente esteja onde a gente estiver. Se a gente vai ao mercado, a gente está ali servindo a Deus. Se a gente vai numa loja, a gente está servindo a Deus. Se a gente está no trabalho, a gente está servindo a Deus. Dentro de casa, a gente está servindo a Deus. Isso é muito importante da gente poder conhecer, gente, porque às vezes pequenos gestos fazem uma grande diferença. Você não faz ideia como às vezes uma pequena coisa que você faz vai mudar a vida daquela pessoa, vai impactar a vida daquela pessoa, vai transformar a vida daquela pessoa, porque ela vai pensar diferente por causa de uma atitude sua, por causa de um gesto seu. Abra o seu coração. Seja alguém que sirva e sirva com amor.
Quando servimos as pessoas, seja dentro ou fora da igreja, nos ministérios ou fora dela, nós servimos ao próprio Deus. Eu gosto de enfatizar isso. Nós não estamos fazendo simplesmente algo que não, isso aqui é necessário fazer. Tudo bem, beleza, a pessoa pode fazer, pode consertar, pode limpar, pode arrumar, pode fazer, pode pintar, pode trocar. Tudo isso é coisa do cotidiano, mas, queridos, nós estamos fazendo para Deus. Quando Deus olha, Deus se agrada de quando a gente de coração abre o nosso coração e diz assim, olha, eu vou fazer para Deus. Não precisa ninguém estar olhando, não precisa ninguém estar vendo. O Deus, o nosso Senhor que te vê, vai te recompensar, é o que disse Jesus. Eu não preciso de recompensa humana. É bom receber elogios, gente. Eu já tive muito problema com elogio. Eu não gostava de receber elogio. Isso aí é coisa lá que depois eu vou tratar com... Eu não gostava de receber elogio. Mas, gente, receber elogio é bom e é necessário, fortalece a tua autoestima. Mas, meus queridos, essa não pode ser a condição, a base para a gente poder servir a Deus. Eu fiz e ninguém viu, eu fiz e ninguém olhou, eu fiz e ninguém prestou atenção. E aí? Deus viu, Deus conhece, Deus sabe. E Deus, Ele recompensa, Deus, Ele abençoa. E a gente precisa compreender isso e vivenciar isso todos os dias. Que honra que Deus nos deu. Imagine que Deus não nos desse essa honra de poder servi-lo. Gente, no reino de Deus, eu tenho falado isso para você, no reino de Deus é tudo ao contrário. Tem um desenho que o meu neto vê que fala, tem um bichinho que fala, está tudo cabunçado, mas não é cabunçado não é bagunçado não, o reino de Deus simplesmente as coisas são ao contrário. Aquele que serve é muito mais importante do que aquele que é servido, embora todos os dois tenham importância. No reino de Deus, ser servo é abençoarmos. E abençoar no reino de Deus é promoção. Porque se eu tenho condição de abençoar, é porque Deus me deu aquela condição. É a posição de mais alta consideração diante de Deus. Uau! É verdade, pastor? Como é que é esse negócio? Gostei dessa história. Então quer dizer que para mim ser mais considerado diante de Deus, eu preciso servir? Então eu vou servir bastante. Calma. Também não é desse jeito. Vamos ler aqui Mateus capítulo 18, versículo 1. Diz assim, naquele momento, os discípulos aproximaram de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, com toda certeza vos afirmo que se não vos converterdes e não tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Palavra pesada, né? De modo algum. Portanto, todo aquele que se tornar humilde, como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Maior em consideração, não é em cargo, não é em tamanho. No versículo 5, e quem recebe uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. Sabe quem é essa criança? O nosso próximo. Não é necessariamente um pequenino, não é necessariamente uma criança de pouca idade, não, mas é o nosso próximo. A humildade e a ternura são comportamentos de um verdadeiro discípulo do Senhor. Que a gente sempre possa estar fazendo isso. E, queridos, eu vou dizer uma coisa para você, e isso eu posso dizer por experiência própria. Quando a gente está servindo o nosso próximo, a gente é muito abençoado. Quando nós estamos servindo o nosso próximo, seja em que nível for, nós também estamos sendo abençoados, nós estamos aprendendo. Nós estamos nos emocionando. Gente, quando eu digo emoções é porque nós somos humanos, tá? A gente sente emoção mesmo. Às vezes as lágrimas vêm ao nosso rosto quando alguém fala para você, olha, graças a Deus que naquele dia eu encontrei contigo, você falou comigo, eu estava a ponto de fazer uma besteira, você nem sabia. E aí você fala, graças a Deus, usa-me Deus, continua me usando. Também nós vamos ler em Lucas capítulo 7, versículo 28, e aqui vem a grande inversão do reino de Deus para aquilo que nós entendemos como ser importante. Eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher, não há ser humano maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. E eu pergunto para você, o que João Batista fazia? Foi para o deserto, procurou 2 árvores, montou uma rede, deitou e ficou todo dia glorificando a Deus, né? Aleluia! Era isso que João Batista fez? Não. Jesus Batista pregou a salvação. Jesus Batista, e é por causa disso que o nome dele é Batista, ele batizou todas as pessoas que vinham encontrá-lo. João Batista,
ele falou das coisas erradas que as pessoas estavam fazendo, convidando as pessoas, não era espantando, mas era convidando as pessoas ao arrependimento, para que andassem diante de Deus. Eu pergunto para você, a quem João Batista estava servindo? Ao seu próximo. Mas é claro que ele estava servindo a Deus, fazendo pelo seu próximo o melhor, fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer, mas ainda assim, ele, apesar de estar servindo o seu próximo, ele estava servindo a Deus integralmente. E concluindo, meus queridos, essa é uma palavra de despertamento. Se você já age assim, trabalhando em prol do teu próximo, continue. Mas agora, se a gente ainda não faz isso, comece hoje a viver essa nova realidade. Pense isso, trabalhe isso dentro de você. Só depende de nós, só depende de um passo nosso, só depende da nossa vontade, do nosso desejo. Ninguém vai fazer isso por nós. Comece hoje a viver essa nova realidade e experimente abençoar vidas com a sua vida. Sabe? É como compartilhar algo que é nosso. É como às vezes ajudar a pessoa com algo que é nosso. É como às vezes chocar a pessoa fazendo por ela aquilo que ela nem esperava. E são poucas coisas que a gente faz, mas essas poucas coisas impactam diretamente a vida das pessoas. Não se deixe distrair. Como eu falei, tudo aquilo que a gente tem hoje de entretenimento é muito bom. Família, casa, viagens, tudo é muito bom. Mas não se esqueça que o nosso alvo, não se esqueça que a direção que Deus nos deu, nunca se esqueça que a comissão que Ele deu à igreja é falar do seu amor, é falar do seu evangelho. E a gente fala disso, como eu disse, não necessariamente com palavras. Às vezes ali na cantina a gente está falando do amor de Deus. Lá no estacionamento, recebendo os irmãos que chegam lá para estacionar seu carro, o pessoal está fazendo ali com amor, eles estão mostrando o amor de Deus naquilo ali, o cuidado com o teu veículo. Servindo a Deus aqui na portaria, no acolhimento, no NV Kids, aqui dentro, servindo, fazendo as coisas aqui dentro da igreja. Mantenha o equilíbrio e destine uma boa parte do seu tempo para o teu próximo. Não permita que as coisas acabem em você, mas que você seja um canal, que nós sejamos um canal, que nós sejamos como algo que conduz a presença de Deus a abençoar pessoas, que isso não acabe em nós, mas que pelo contrário, comece em nós, a fim de que todos possam ser abençoados. Um copo d'água ao sedento, um remédio a um enfermo sem condições, uma limpeza na casa de alguém que não tem ninguém por ela, dividir o pão com quem está temporariamente em dificuldades. São coisas fáceis de fazer. Não é nada difícil, não é nada impossível, mas com esses pequenos gestos, vidas podem ser abençoadas através da igreja do Senhor. E lendo mais uma vez o último versículo, Mateus versículo 6, versículo 4 diz o seguinte, capítulo 6, versículo 4 diz: para que a tua obra de caridade fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Aleluia. Você pode reclinar a sua cabeça? Querido Deus, eu sei que o Senhor nos ama, Pai. E eu sei que o Senhor nos ama, Senhor, com um amor que nós não podemos medir. É um amor, ó Deus, que não tem fim. É um amor, ó Deus, que foi capaz de dar o seu próprio Filho em nosso benefício. Mas, Deus, nós te pedimos nessa noite, fala ao nosso coração, Pai. Desperta-nos, Senhor, para a realidade do teu evangelho. Por mais, ó Deus, que muitas vezes venhamos a ficar chocados com algumas palavras, ó Deus, que são ditas na tua palavra santa, que ainda assim, Senhor, o nosso coração possa se abrir, que nós estejamos prontos a servir, que não seja, Senhor, simplesmente uma roupagem de crente, um momento de crente, mas que seja uma realidade de um filho de Deus que vive todos os dias para servir a ti, servindo ao nosso próximo. Pai, que sejamos canais de bênção, que possamos crescer espiritualmente, que possamos avançar no Teu reino, que a nossa vida, Senhor, seja um espelho da Tua misericórdia, da Tua graça, que sejamos, Senhor, homens e mulheres que abençoam, que tratam com amor, que mostram, Senhor, a face de misericórdia que o Senhor tem. Que assim, Senhor, o Teu nome seja glorificado através da Tua igreja. Aonde essa mensagem chegar, Senhor, que o Teu Espírito fale, que não seja eu, mas que o Teu Espírito fale aos corações, ó Deus, de maneira tal que muitos possam estar sendo, ó Deus, impactados, despertados para essa realidade maravilhosa que é Te servir, servindo ao nosso próximo.
Muito obrigado, Deus, porque nas coisas simples o Senhor age. Muito obrigado porque o Senhor é bom. Muito obrigado porque o Senhor nos amou quando nós nem sequer o conhecíamos. Assim nós te agradecemos e abençoamos os nossos irmãos em nome de Jesus, que todos possam dizer amém. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, querido.